O livro que Deus nos tem colocado, irmãos, é Segunda Epístola Universal do Apóstolo Pedro. Segunda Epístola Universal do Apóstolo Pedro. Eu vou falar o capítulo. Capítulo 3. Segunda Epístola Universal do Apóstolo Pedro, no capítulo 3. Diz o título: A vinda do Senhor. Glória a Deus. Pode? Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembrais das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador mediante os vossos apóstolos, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiam os céus e a terra, que foi tirada da água e do meio da água subsiste, pelas quais coisas apareceu o mundo, então coberto das águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem pela palavra se reserva como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânima para convosco, não querendo que alguns se percam, senão a que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há queimarão. Havendo, pois, de parecer todas essas coisas, que as pessoas vos convém ser santo, trato e piedade, guardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, guardamos novos céus e nova terra, que habitam a justiça. Pelo que, amados, guardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz, tendo por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando disto em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indóitos, inconstantes, tomem igualmente as Escrituras para sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isto, de antemão guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatados e descais a vossa fraqueza. Antes cresçai na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja dada a honra, a glória, assim como o dia da eternidade. Amém. Glória a Deus. Que honra poder ouvir e ler uma palavra tão bonita como esta. Escrita por um apóstolo. Narrada por um apóstolo, tal qual foi Pedro, que antes era pescador, depois passou a ser pescador de homens, dentre os quais teve seus momentos de fragilidade, de inconstância, mas sobretudo nunca perdeu a fé, a esperança e acreditar que Jesus Cristo
subiu, mas que o levaria aos céus também. E ele, irmãos, teve desejo, assim como Paulo, que era um homem estudado, mas ele teve desejo também de deixar alguma coisa escrita. Não se sabe a quem exatamente ele direcionava estas cartas. Aleluia. Podia ser das igrejas, podia ser para o povo, bendito seja o nome do Senhor, da Babilônia. Mas naquela época existiam 3 Babilônias, entre as quais uma ficava no norte do rio, do norte do Egito, outra próxima ao rio Nilo, na Mesopotâmia, e a outra, bendito seja o nome do Senhor, ali próximo, onde eles habitavam. Mas o que importa, irmãos, é que ele queria alertar o povo da grande Babilônia espiritual, que é a Babilônia chamada mundo, a grande Babilônia que arrasta a humanidade. E ele também não tinha a destreza para escrever. Então, segundo a história, amados, ele solicitou aqui a ajuda de Silvano, glória a Deus, também conhecido por Silas, o mesmo que foi com Paulo à cadeia, passou com Paulo as aflições, mas ambos também tinham uma boa relação, e ali Pedro narrava e Silvano digitava, escrevia, redigia. E o Senhor dava a Paulo de orientar a igreja com relação ao que viria depois da partida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E já naquela época se questionava sobre a vinda do Senhor. Já naquela época se questionava, imagine agora nós, depois de 2000 e poucos anos, se questionava se o Senhor viria ou não do final dos tempos. Porque muitas pessoas preferem não acreditar no fim dos tempos, porque aí é mais fácil. Muitas pessoas preferem não acreditar no fim do mundo, porque daí não precisa sair dos seus pecados, não precisa fugir da sua maldade, não precisa necessariamente ser uma pessoa boa. Então ela prefere, glória a Deus, dizer que o fim do mundo não existirá, que desde a época dos seus antepassados já se fala em fim do mundo e nunca se acaba. E já nesta carta, Pedro já escrevia para todos nós, aleluia, que um dia chegaria o grande dia do Senhor. Então, para aqueles que ainda acham que o fim do mundo não acontecerá, para aqueles que ainda têm dúvida sobre a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para aqueles que ainda brincam sobre o final dos céus e o final da terra, nós lemos essa passagem aqui. E se saiba de uma coisa, o Senhor já começou a dar os seus sinais e já não é de hoje, amados. Glória a Deus. Rumores de guerra estourando por aí, glória ao nome do Senhor. Pestes, doenças, furacões, terremotos. A humanidade não se entende mais. Os governos já não se entendem mais. A ambição exagerada, um descontrole sobre a procura do dinheiro, um descontrole sobre a procura da beleza, um descontrole sobre o querer ter, o querer possuir. Glória ao nome do Senhor. Mas saiba que se você não ajuntar tesouros aonde a traça não rói, onde a ferrugem não come, que é o reino da glória de Deus, todo esse trabalho que você está fazendo será perdido e será em vão, porque muito em breve o Senhor virá sobre nuvem de glória e arrebatará a sua igreja, glória ao nome do Senhor. E nesse arrebatamento, aleluia, não vai subir o teu carro zero, não vai subir a tua casa, não vai subir a tua mansão, não vai subir as tuas vestes bonitas, o teu salário vai ficar no banco, bendito é o nome do Senhor. Então atenta-te por esta palavra desta tarde, e o Senhor te diz, olha meu filho e minha filha, não zombe da minha palavra, não brinque com o meu, aleluia, com a minha promessa, porque muito breve, aleluia, os
céus se arderão em chamas, e a terra se consumirá, bendito seja o Senhor no fogo, aleluia, e não haverá pedra sobre pedra que não será derrubado. Então nesta tarde o Senhor te convida para chegar mais perto dele agora, e nesta alegria em que nós estamos nesta tarde, dá glória para o teu Deus aí de onde você está, e saiba, tudo que Deus te prometeu, aleluia, acima de tudo, o mais importante é o reino da glória de Deus, é a promessa da vida eterna. Bendito seja o nome do Senhor. É necessário trabalhar, sim. É necessário estudar, sim, claro que é. É bom ter um carro bom, é bom ter uma mansão, meu Deus do céu, com certeza que é, mas que o teu coração não esteja nestas coisas, que a tua vida, que o teu ser, que a tua vivência não esteja voltada por ter, em possuir, por cada dia ter mais, por cada dia ser mais rico, por cada dia ser mais bonita, por cada dia ser mais bonito, por cada dia ser mais forte, aleluia. Quando a tua alma está se tornando raquítica dentro de você, dá glória a Deus nesta tarde por esta palavra. Deus quer fazer a tua carne diminuir e a tua alma engrandecer diante de Deus, porque a tua carne não passará desta terra, ela veio do pó e para o pó ela voltará, aleluia. Quando vier o grande dia, tudo que é metal se fundirá no fogo, bendito seja Deus, mas a tua alma ela será intransponível, aleluia. O teu corpo não se queimará na chama dessa terra, mas saiba de uma coisa, se você voltar-se contra Deus, continuar com zombaria, cadê a tua fé de outrora? Cadê aquela fé genuína que você tinha quando Deus começou o evangelho na tua vida, que você acreditava na ressurreição, que você acreditava aleluia, no novo céu, na nova terra, que você acreditava que Jesus Cristo apareceria na nuvem de glória? Bendito seja Deus, que para você é mais importante não era a vida terrena, mas era a vida espiritual. Você está deixando sufocar essa vida terrena, aleluia, matar o desejo de entrar no céu, matar o que é mais precioso, que é a vida da alma. Você se preocupa demasiadamente, não dorme à noite, aleluia. Você pensa, meu Deus, Deus me abandonou, meu trabalho que não vem, minha casa que não entra paz, meu trabalho é só prova, é só guerra, é só luta, na minha casa é uma contenda muito grande, bendito seja Deus, meu marido não me entende, minha mulher não me entende, meus filhos, aleluia, são rebeldes, bendito seja Deus, mas saiba Deus, saiba por essa palavra, que acima de todas as coisas, Deus está assistindo a tua casa, Deus está assistindo a tua vida, Deus não te desamparou e não te desamparará, mas saiba de uma coisa, esquece um pouquinho os teus problemas carnais e materiais, se aplique em servir a Deus, se aplique em orar mais, se aplique em ser uma pessoa boa, se aplique em ser um homem honesto, se aplique em ser uma mulher honesta, se aplique em andar com decência, se aplique em falar coisas bonitas, se aplique em exercer a fé que você não enxerga, mas que ela trabalha de maneira invisível, se aplique em fazer o bem sem olhar a quem, se aplique em falar de um reino que você não está enxergando, criado pela fé, se aplica, bendito seja Deus, que você tem que entender de uma coisa, que o reino desta vida se passará muito em breve, entra governo, entra prefeito, sai prefeito, entra presidente, sai presidente, cada um promete uma coisa, mas quando eles chegam lá no poder, eles são tomados por outras pessoas que também têm interesses diferentes dos quais você tem, diferente dos quais te prometeu, diferente da promessa que foi feita para você numa grande campanha. Bendito quando você casa com uma pessoa, ela tem promessas bonitas de te fazer uma pessoa feliz, bendito seja Deus, teus filhos vêm, você vê crescendo, uma maravilha, bendito, mas vai chegando a certa idade, a vaidade vai tomando, a adolescência vai tomando, e as más companhias vão chegando, e eles vão perdendo aquilo que quando criança, aquela inocência que você trazia, é normal, amados, é normal, amadas, mas vai chegar uma hora que eles vão voltar para o trilho, se você não sair do trilho, glória a Deus, não saia do trilho. Se você sair do trilho, toda a sua casa pode sair do trilho também. Se você jogar a tua fé pelas costas, toda a tua casa pode se perder. Você é uma coluna diante de Deus.
Não deixa essa coluna, aleluia, se rachar e cair, mas te afunda por esta palavra. O alicerce da tua casa tem que ser Jesus, e o princípio da tua vida tem que ser vida eterna nos céus. O demais tudo passará. Se o prefeito não teve condição de cumprir a sua promessa, o teu Senhor tem condição de cumprir tudo que te falou. Porque no céu não há corrupção, no céu não tem partidos políticos diferentes de oposições. A única oposição que tem entre os céus, aleluia, é o demônio que está tentando acabar com o futuro da igreja de Deus. Mas essa oposição já está perdida no nome do Senhor Jesus, porque Deus não desceu da sua glória em forma de homem para perder para Satanás nenhum. Então, se você está achando que você está perdendo, é porque você está lutando sozinha. Você está lutando sozinho. Vem para o meu lado, diz o Senhor, porque a vitória é ganha, é certeza. Não tem erro, não tem perda com o Senhor. E assim, irmãos, Paulo escrevia, falando a respeito, bendito seja Deus, sejam animosos, bendito seja o Senhor, fiquem no ânimo, sejais fervorosos, não se junte com os escarnecedores, com aqueles que perderam a fé, porque eles dizem que o Senhor virá e nunca vem, mas lá atrás também diziam, veio o dilúvio, tomou tudo e acabou. E o Senhor está dando sinais que Ele está próximo de vir. Igreja de Jesus, te consagra a Cristo. Te consagra. Se a tua família não quer se consagra a você. Se o teu marido não quer se consagra a você. Se os teus filhos não querem se consagrar, faça a tua parte. Se a tua empresa está indo mal, faça a tua parte. Se o teu patrão é duro, faça a tua parte. Se o teu prefeito, se os teus governos são corruptos, seja você honesto, aleluia, porque a tua honestidade te fará herdar um reino sempre interno, e onde você vai entrar, a corrupção não entra, aleluia, a doença não entra, a droga não entra, o Covid-19, 22, aleluia, pode ser o número que for, não entra, pode ter a variante que tiver, não entra, o câncer não entra, então te guarda para a vida eterna, porque em vida você vai alcançar a vida eterna, mas em vida também você pode perder a vida eterna e alcançar uma vida infortúnia por teu resto da eternidade, num lugar que haverá choro, haverá ranger de dentes, e o Senhor não quer que você vá para lá e nem a mim. Então, amados, o Senhor disse aqui pela boca de Pedro, aleluia, nós falamos há pouco, eu nem sabia que estava escrito isso aqui, mas os seus agora existem pela palavra que se reserva como tesouro, que se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Então o homem que é ímpio, aleluia, não sair da sua impiedade, aleluia, o que reserva para ele e para a mulher é o fogo eterno, junto com o seu dinheiro, junto com os seus partidos, junto com as suas ideologias, aleluia, que a tua ideologia seja Cristo, que o seu partido seja a vida eterna, glória o nome do Senhor, e aleluia, te achega a mim, que eu me achegarei a ti. Amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Para o Senhor acabar com tudo é de uma hora para outra, é num piscar de olhos, e para Ele começar tudo também é de uma hora para outra, é num piscar de olhos. Para Deus reconstituir tua família é num piscar de olhos, para Deus reconstituir teu casamento é num piscar de olhos, para Deus trazer teus filhos para dentro da casa dele é num piscar de olhos, para Deus transformar a tua enfermidade em saúde é num piscar de olhos, para Deus transformar a tua pobreza em riqueza é num piscar de olhos, para Deus tirar essa tribulação da tua alma em um piscar de olhos. Mas saiba que para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O teu calendário não é o de Deus, o calendário da terra não é o calendário dos céus. Deus te prometeu, então espera, porque no calendário dele está certo, mas está atrasando. Aleluia, eu estou padecendo, não está. A minha palavra está junto com você, e onde a minha palavra está não há padecimento, onde tem a minha palavra não há perda.
Bendito seja Deus, mas não cumpriu ainda, é porque no calendário de Deus ainda não chegou na hora. Mas Deus não libertou ainda e disse que ia libertar, é porque o calendário de Deus ainda não fechou. Mas Deus falou que ia me dar esse ano. Que ano? No ano dos homens, no calendário humano? Não, esquece isso. Vai pelo calendário da palavra. Ele é certo, ele não erra. Ele tem os segundos certos, os minutos e até os milésimos da tua vida. Bendito seja Deus. Então espera no Senhor. Confia nele e ele tudo fará. É a palavra. Eu queria pregar mais 1 hora, mas não dá. É a palavra, temos horário, mas que essa palavra faça, deguste dessa palavra, coma dela, se alimente, enche a tua barriga espiritual, te farta nesta palavra. Bendito seja Deus, porque você acreditando ou não, ela vai se cumprir. Você esperando ou não, ela vai se cumprir. Você querendo ou não, ela vai se cumprir. Então te põe de pé diante de Deus e aguarda. Deus seja louvado. Oremos a Deus debaixo do sangue do Senhor Jesus. Amém. Glória a Jesus. Santíssimo Deus. Em nome de Jesus Cristo, teu santo Filho, de joelhos dobrados, se encontramos, te agradecendo, Senhor, por mais esta oportunidade de estarmos na tua presença, dentro da tua casa, felizes, porque a prova não nos matou, a enfermidade não tirou o nosso desejo de te servir, o desemprego não tirou a nossa crença de ser crente em Jesus, o nosso Senhor. Nada desse mundo, Senhor, nos apartou de ti até agora e te pedimos, não deixa nada nos apartar de ti. Que a tua presença esteja viva na nossa vida a cada dia. Te agradecemos pelos hinos que cantamos, pela oração, pelos conselhos, pelos anúncios e pela tua santa, bendita e fiel palavra reportada pelo apóstolo Paulo, pelo apóstolo Pedro, Senhor. Um homem, Senhor eterno, que era indouto, mas que tu deu a ele a sabedoria. Bendito seja o Senhor de chamar alguém para escrever aquilo que tu lhe dava. E ficou escrito para nós nesta tarde, que tu tem o teu tempo de trabalhar. O que é mais importante para nós é a vida eterna. Preparemo-nos, ó igreja, para o dia do arrebatamento que não está longe. Mas graças te damos, Senhor, porque nesta tarde, por esta palavra tu nos orientou, nos preparou, e vamos, Senhor eterno, levantar essa oração mais crente, mais acreditando na tua palavra, mais fiel, mais verdadeiro, aleluia, e pedindo a ti, Senhor, que nossos dias sejam melhores, bendito sejam nossos dias futuros, sejam melhores do que os dias passados. Graças te damos por tudo, no nome de Jesus teu Filho, bendito para a eternidade. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus seja louvado. Amém. Glória a Jesus.